Vitória e classificação sem sustos do Corinthians. Timão 1-0 em cima do Barra. Gol de Yuri Alberto, mais uma assistência de Rodrigo Garro. É o Timão na próxima fase, vamos falar disso no vídeo de hoje. Já deixa seu like aí no vídeo. E bom, vamos lá. O Corinthians passa pelo Barra sem muitas dificuldades. 1-0 no jogo da ida, gol do Linger. 1-0 no jogo da volta, no jogo de hoje, gol de Yuri Alberto. E um time que sim, poderia ter feito mais gols, poderia ter forçado mais, poderia ter buscado mais o gol. Não buscou, jogou o jogo no banho-maria, parece. Jogou quando quis, acelerou o jogo quando quis, foi meio desligado em alguns momentos até. E nem nesses momentos o Barra conseguiu levar muito perigo. Teve uma ou outra jogada assim, mas eu acho que o Hugo nem chegou a sujar o uniforme. Enquanto o Corinthians teve finalização de longe, teve bola na trave do Garro, teve o Garro deixando o Yuri na cara do goleiro e o Yuri perdendo. Teve o Garro deixando o Yuri na cara do goleiro e o Yuri dando uma cavada muito bonita, por sinal. E teve o Corinthians classificado. E esse jogo, assim, eu cansei de vir aqui várias vezes com o Corinthians jogando mal e vencendo e falando: o importante é o resultado. O importante é que vencemos. Só que hoje foi diferente, cara. Foi diferente porque o Corinthians venceu e o placar é mentiroso, porque era pra ter vencido por mais, porque o Corinthians jogou bem novamente. O Corinthians de Fernando Diniz pratica futebol. O Corinthians de Fernando Diniz joga muita bola. E hoje, sem forçar, o Corinthians não forçou em nenhum momento, o Corinthians consegue o resultado, que era para ter sido maior. Não foi porque o goleiro do Barra foi muito bem também, e porque o Corinthians teve certo preciosismo na hora de finalizar a jogada, tanto para dar o último passe quanto para chutar para o gol. Também o Corinthians errou muitos passes de bola. E eu não estou falando os passes, por exemplo, que o Garro tenta na infiltração do Yuri, aquele passe difícil. Não, o Corinthians errou muitos passes simples no meio campo. E isso é um erro, muito pequeno para o que o Corinthians jogou de bola. Então imagina o Corinthians jogando do jeito que está jogando, do jeito que jogou hoje, e ainda acertando esse passe, acertando esse detalhe. É um time do Corinthians que pode render muito. Eu sei, o Barra não é um parâmetro para um time de Série A. O Barra não é um time assim que era para o Corinthians ter dificuldade. Não, não era. Já era esperado que o Corinthians não tivesse dificuldades. Mas é que o corintiano se acostumou tanto nos últimos anos a ter dificuldade até em jogos em que não era para ter dificuldade, que quando vence com tanta sobriedade, com tanta dominância ao adversário, é até estranho. E hoje, assim, é muito mais retratar os destaques individuais. O Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho no Corinthians. O Hugo, não tem o que falar dele nesse jogo, ele não precisou trabalhar. Mateuzinho foi bem. Gustavo Henrique, nosso capitão, muito bem também. O Gabriel Paulista, pra mim, foi hoje melhor que o Gustavo Henrique até. Não que o Gustavo Henrique tenha errado, mas o Gabriel Paulista, todas que foi exigido, jogou com muita seriedade. Jogou e uma saída de bola hoje, num passe em diagonal muito bom. O Andileri, gostei muito da partida do Andileri. E quando o Bidu entrou, foi melhor ainda. O Bidu é um jogador que vem se destacando muito, vem crescendo de produção. E eu já fui um grande crítico do Matheus Bidu aqui no canal. O Alan fez sua melhor partida com a camisa do Corinthians e talvez tenha sido um dos destaques do jogo de hoje, ao lado de Rodrigo Garro, que pra mim foi o craque do jogo de hoje, pela assistência, pelo tanto que participou, porém até o lance do gol surge de um desarme do Alan. E o Alan foi bem na partida também, muito bem, foi a melhor partida do Alan com a camisa do Corinthians. Breno Bidon, alguns momentos desligado, mas quando resolve jogar, o Bidon é muito bom, velho. O Bidon é o cara que dá ritmo de meio campo, que acelera o jogo, que retarda o jogo, que acha um passe de gênio. Ele achou um passe gigantesco no primeiro tempo, se eu não me engano. Ou foi pro Mateuzinho ou pro Lingard, agora eu não lembro. Só sei que foi uma jogadaça. O Yuri Alberto, pra mim, não pode perder o gol que perdeu, mas é um cara que corre o jogo inteiro, cara. É incrível como o Yuri Alberto corre, se esforça, se dedica o jogo inteiro. E foi premiado com um gol, um baita gol, um golaço do Yuri de cavadinha. Ele que não costuma ir bem na frente do goleiro, né? Até não pareceu o Yuri Alberto na cavada. E o Lingard, novamente, sendo um cara que me surpreende muito. Eu não esperava tanto compromisso com a camisa do Corinthians como o Lingard tá tendo. Tá correndo, tá se esforçando, tá buscando o jogo. Está fazendo uma sequência de boas partidas o Lingard. O gol no primeiro jogo, né, do mata-mata foi dele. E hoje ele novamente jogou bem.
Caio César entrou muito bem, é aquele ponta que vai pra cima, pega a bola e vai pra cima. Erra várias, mas acerta várias e costuma levar perigo. A finalização não é o forte dele, mas foi bem no jogo de hoje. Pedro Raul entrou ganhando bolas aéreas, teve umas 2 oportunidades ali que ele foi bem, na minha opinião. Não teve muito tempo para mostrar seu futebol. Dieguinho também não teve muito tempo, entrou junto com o Pedro Raul. E o Zacarias Labiá, que novamente fez uma boa partida, cara. O Zacarias é um cara assim bom de bola. Se ele tiver mais minutos, parece que é um jogador que vai conseguir render muito ainda com a camisa do Corinthians. Porque o Zacarias é um cara que todo jogo que entra ele vai bem, tem um passe refinado, tem uma batida na bola muito boa, principalmente na bola parada. É um cara assim que vem se destacando. E é um Corinthians que, assim, não é que encanta, mas comparado a tudo que a gente viu nos últimos anos, cara, é um Corinthians que joga muita bola. E é o atual campeão da Copa do Brasil e vem forte em busca do bicampeonato. Podemos não chegar longe, podemos não passar, mas as pessoas esquecem que nas últimas 4 Copas do Brasil, o Corinthians esteve em 2 finais e uma saiu campeão e em 2 semifinais, eliminado nessas semis. Então é um time com histórico, com camisa na competição e é um time que vem jogando bem nas mãos do Fernando Diniz. Eu acho muito interessante que em Copa, não é que parece outro time, né? Mas eu já falei que assim, o Corinthians não vai ser rebaixado no Brasileirão, a posição do Corinthians no Brasileirão não reflete aquilo que o Corinthians apresenta dentro de campo. E em Copa o Corinthians parece que joga mais relaxado, mais tranquilo, com mais gana, sabe? Com mais gana de buscar a vitória. Nossa, que é um cisco no meu olho aqui pra ferrar o vídeo, né? Mas é um Corinthians que joga com mais sede, parece. Nossa senhora, hein? Perdão aí, galera. É a emoção de ver o Corinthians jogar. Eu ia falar mais alguma coisa que no momento eu esqueci, pra falar a verdade. O olho começou a coçar, eu esqueci o que eu ia falar. Mas classificação sóbria, classificação tranquila do Corinthians, um jogo tranquilo do Corinthians, o Corinthians joga bem novamente. Lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Dei essa enrolada aqui, mas lembrei. Queria abrir um parênteses aqui para falar da atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Não é um árbitro que costuma me agradar. É um árbitro que eu acho até que vai ter vídeo aí no canal que eu já critiquei ele bastante. É um cara que eu não gosto de ver apitando o jogo do Corinthians. Mas hoje não é porque o Corinthians ganhou, mas hoje ele foi muito bem na partida. Teve ali 2, 3 lances que o Corinthians pediu pênalti. Que ele não deu e pra mim foi uma decisão acertada, não foi pênalti. E, bom, teve poucos lances capitais, é verdade, mas todos os lances capitais pra mim ele foi muito bem na partida. Foi muito bem o Marcelo de Lima Henrique. Teve uma falta do Barra, que ele sonegou no primeiro tempo, mas ali ele quis deixar o jogo seguir. Pra mim foi falta, ele não considerou assim. Talvez um pequeno erro dele ali, mas de resto o jogo seguiu, o jogo fluiu e foi muito bem apitado. Então parabéns aí ao Marcelo de Lima Henrique pela grande atuação que ele teve hoje. Falando em grande atuação, é o Corinthians de Fernando Diniz tendo novamente uma grande atuação e o placar de 1-0 foi magro, foi pouco pelo tanto que o Corinthians produziu. Concorda comigo? Comenta aí embaixo, se discorda, comenta também, vamos bater aquele papo de futebol. Tem alguns produtos fixados aqui embaixo na descrição, se você quiser ajudar o canal e adquirir um desses produtos, vê aí, se quiser compra aí e você vai estar ajudando o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijo, queijo, caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians classificados mais uma vez.